Olá você, meu irmão e minha irmã, é sempre um prazer estar com você. E melhor do que estar com você é saber que você está com a gente aqui, assistindo às nossas aulas, prestigiando. E até porque nada acontece sem um propósito. Se você chegou até aqui, é porque Deus tem um propósito nisso. Eu espero que a tua semana seja muito boa, você tenha muito mais motivos para agradecer do que para pedir qualquer coisa. E se tem uma das coisas que Deus não suporta, o que seria? O que será? É gente mal agradecida. Por que pessoas passaram 40 anos no deserto? Por quê? Pessoas mal agradecidas. Aqueles que eram escravos tiveram a oportunidade de ser livres, passaram da escravidão para uma possibilidade de liberdade e mesmo assim não souberam agradecer. Mas como nós somos gratos a Deus, a gente vai agradecer nesse momento, pedindo a Ele que Ele conduza esse estudo, esse shur. Então, onde você estiver, feche os teus olhos e acompanhe a gente nesse agradecimento. Pai, muito obrigado porque o Senhor é bom, o Senhor é Deus e o Senhor tem cuidado da gente. Mesmo em tempos tão difíceis, Senhor, nós queremos te agradecer pela tua proteção, porque a nossa família, a nossa casa, os nossos filhos, os nossos sonhos, planos e metas, todos eles são guardados pelo Senhor. Então nós temos muitos motivos para te agradecer. Perdoa, Senhor, se por muitas vezes somos ingratos, mas nós te pedimos, Senhor, que todos os dias o Senhor possa nos fazer, Senhor, sentir vivos, a ponto de te agradecer por tudo, pelas coisas mais simples, pelas coisas mais complexas. Que o Senhor seja conosco nesse estudo, nessa noite, nesse lugar, e principalmente nessas pessoas, as pessoas presentes e naquelas que nos assistem. Que a tua boa mão esteja conosco e nós fazemos questão da tua presença nesse lugar e em nós. Muito obrigado por tudo, em nome de Yeshua nós te agradecemos. Amém. Então vamos lá. Quem é o Filho de Deus de fato? Começando já, porque hoje a gente tem bastante conteúdo para falar, eu vou começar com um trecho só João mesmo. Por que só João mesmo? Porque se você for pegar os evangelhos canônicos, você vai perceber que muitas coisas só João teve a capacidade e teve, não a capacidade em si, mas teve a oportunidade de escrever. Nós não sabemos por quê, se foi por determinação do próprio Yeshua ou se foi porque só ele teve acesso a essas informações. Mas, de fato, ele se descreve como o discípulo mais amado, aquele que era mais achegado, né? Aquele que repousava a cabeça no ombro de Yeshua. Então, o que ele falou que os outros trechos sinóticos não trouxeram? Mateus, Marcos e Lucas. Em primeiro lugar, o primeiro milagre realizado em público por Yeshua, e a gente lembra que era o milagre de Caná da Galileia. E ali tem uma coisa empírica falando sobre a hora certa de fazer ou não fazer alguma coisa. Tanto é que a mãe de Jesus chama os empregados e diz, olha, façam tudo o que ele pedir. Mas aí é como se o filho dissesse para a mãe, olha, existe tempo para todas as coisas debaixo do céu, minha hora não é chegada. Então, dá a entender que estava tudo cronometrado e organizado para acontecer, início, meio e fim do ministério de Yeshua. Mas ali seria um milagre precoce, mas o único a narrar esse milagre foi João. Segundo, a conversa com Nicodemos, uma forma muito profunda, onde ele fala o seguinte, ele se encontra com o Nicodemos ali na parte da noite e ele explica de forma aprofundada o que é o vento do Espírito que não é explicado em outros evangelhos. Tanto é que a gente vai falar lá na frente sobre o Pentecostes e a gente vai descobrir que não foi daquela forma e daquele jeito que o sopro do Espírito, o Ruach HaKodesh, ou o Espírito Santo de Deus, chegou para os discípulos, mas foi através de um sopro que o próprio Yeshua soprou. Mas deixa mais para frente. Então ele falou com Nicodemos o seguinte, que o Espírito Santo ele move o ser humano para onde ele quer. Ele não trabalha com pessoas presas a alguma coisa. Existem muitas pessoas presas à riqueza, ao orgulho, aos escravos dos seus próprios prazeres. Então, assim, o Espírito Santo ele é incapaz de movimentar pessoas que são presas a alguma coisa. Então, ele narra essa conversa com Nicodemos, falando sobre o vento do Espírito. Ele fala também sobre a mulher que foi rejeitada em Samaria. Aquela mulher rejeitada entre os seus conterrâneos, ali na sua terra, foi a que mais abençoou. Quem é que narra? João. E também ele fala sobre o paralítico do tanque de Betesda. A gente falou na semana passada que aconteceu esse milagre no tanque de Betesda, e ele narra que só aconteceu do camarada ficar paralítico há 38 anos porque ele pecou. E o motivo do pecado é que fez com que aquele ser humano, aquele camarada, ficasse paralítico. Só que ele também narra um outro evento, que é o evento do cego de Siloé. E a gente agora caminha. Peguei uma foto ali de The Chosen,
O Jonathan tá com o celular na mão. O João é aquele camarada ali, ó, rindo pra caramba, tá? E foi o último também a permanecer. Inclusive, ele escreve o Apocalipse ali com muitas verdades também. Então, era sábado no tanque de Siloé. Como eu disse anteriormente, o tanque de Betesda significa o tanque da misericórdia, ou um coração vulnerável, e era aqui na parte de cima, Betesda. Então é como se Yeshua passasse por aqui e chegasse ao tanque de Siloé. E Siloé significa o tanque do enviado. E ali no tanque de Siloé, para quem viu The Chosen, tinha um cego de nascença. E não havia tido, era um milagre incomum e extraordinário curar um cego de nascença. Eles colocaram o nome desse cego de Uzias. Então Uzias, vamos fingir que era Uzias, estava ali cego há um tempão. Estava um tempão cego ali no tanque de Siloé. Então, os discípulos perguntaram: Senhor, já que lá no tanque de Betesda o camarada ficou paralítico porque ele pecou, aqui nesse caso do cego, quem foi que pecou? Foram os seus pais ou ele pecou? Então Yeshua responde: nem ele e nem seus pais pecaram. Aconteceu isso para que sobre ele viesse a glória de Deus. Aconteceu isso tudo para que fosse manifestada a glória de Deus na vida desse camarada. Então, por que eles perguntaram isso? Justamente por conta do paralítico lá no tanque de Betesda. E Yeshua fala uma coisa muito interessante, que depois dá ênfase para uma próxima parábola sobre os horários. Trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem, onde o horário as pessoas não conseguem trabalhar. Então trabalham enquanto é dia, porque a noite vai vir. E quando a noite vier, todos eles seriam incapazes de trabalhar. Ou seja, o dia enquanto ele estava vivo, porque ele já estava anunciando a morte dele. E à noite, olha, vai vir a noite e vocês não vão poder trabalhar. Inclusive, vocês vão ter que se esconder. Quando vem o som como um som, como se fosse um vento impetuoso, estavam todos eles escondidos. 120 pessoas escondidas no cenáculo. Então, assim, ali era a noite. Yeshua havia morrido. Então, partindo. Aí o cego estava lá, cego desde a nascença, não fala qual era a idade do cego. Yeshua olha para ele, tá, tudo bem. Yeshua não fala nada, diferente do tanque de Betesda. Ele cospe no chão, e era num sábado. E você não podia nem cuspir no chão, porque senão você estaria arando a terra, e você não poderia fazer isso, uma espécie de trabalho, porque eles guardavam o sábado. Então Yeshua olha ali, o cego, ele cospe no chão, não sei se de repente de cima para baixo, ou se ele abaixa e cospe no chão, mas de fato ele cospe no chão, faz uma lama, e depois dele fazer a lama, ele passa na mão, o cego nem sabia de nada, ele passa na vista do cego e fala: meu irmão, agora vai lá e lava no tanque de Siloé. Possivelmente não era um tanque muito longe, e ele já conhecia o tanque de Siloé. Yeshua não fala nada, abaixa, cospe no chão, passa nos olhos e manda ele lavar. Ele vai, vira as costas, Yeshua vai embora, ele lava no tanque de Siloé, e daqui a pouco começa a ver. Ele começa a ver, e as pessoas que já estavam acostumadas a ver o cego ali no tanque de Betesda, ou no tanque de Siloé, falam o seguinte: eu acho que eu conheço esse camarada. Ele não era cego, não estava mendigando ali, mas ele era cego. Mas como é que ele está vendo? Não, não é ele não, cara. É outra pessoa, parece com ele, mas não é ele não. Precisou esse cego, esse ex-cego, fala: não, era eu mesmo. Mas porque ele estava muito alegre. Imagina, uma pessoa que nunca viu, nunca enxergou, mas ele tinha a capacidade de ouvir as pessoas. Dizem que quando a pessoa é cega ou quando é surda, ela tem outros sensores mais aguçados, vamos dizer assim. Então, imagina que um camarada que passou a vida toda ouvindo vozes, mas nunca viu uma pessoa. Imagina a felicidade desse camarada. Não, sou eu sim. Ele provando para as pessoas que ele era ele. Então, aquelas pessoas que viram, falando: então, tudo bem, eu acredito agora, vamos lá no Sinédrio, vamos lá na sinagoga, vamos lá no templo que eu preciso te levar para o sacerdote. Aí, chega para os sacerdotes que possivelmente conheciam ele e fala o seguinte: olha, esse aqui era o camarada que estava cego ali. Estava cego mendigando? É, ele mesmo, ele estava ali. Não, mas não é possível, cara. Eu lembro de você. Quem foi que te curou? Pô, cara, eu não sei. Veio um cara, passou um troço no meu olho e depois saiu. Não sei quem foi que me curou, não. Eu falo: pô, não é possível, cara. Chama lá os pais dele, que eu quero conversar. Chama os pais, porque eu não estou acreditando. Um grupo de sacerdotes não acreditando na cura do cego. Chamaram os pais. Os pais, vendo, ficaram muito felizes. Aí perguntaram o seguinte: seu filho era cego de nascença? Era. Desde a infância ele era cego, ele já nasceu assim, dessa forma.
Não, não é possível, cara. Mas quem foi que te curou? Não sei, eu já falei várias vezes que eu não sei quem foi que me curou. O camarada passou um troço aqui e mandou lavar o rosto. E eu lavei e comecei a ver. Então, quando ele faz isso, tá, é porque saiu da tela aqui. Quando ele faz isso, os fariseus não acreditaram, chamaram. Ele falou o seguinte: tudo bem, primeira coisa, primeira afirmação que eles fizeram. Quem te curou não devia ter te curado, porque te curou no sábado. Então, já começando por aí, quem te curou é um pecador. Segundo, mandaram chamar os pais dele. Gente, agora sim, agora foi. E quem disser que esse curandeiro, porque a fama de Yeshua já estava correndo ali, quem disser que esse curandeiro é o Senhor, é o Mashiach, é o ungido, vai ser punido. E qual é a punição? Nunca mais entrar no templo. Eles seriam proibidos de entrar no templo. Então, assim, eu não vou dizer. Os pais chegaram, ficaram muito felizes ali, mas eu não vou dizer que não foi um. Eu tenho uma ideia de quem foi. O que é que eles falaram? Usaram a estratégia. Ele é maior de 18 anos, então, assim, pergunta para ele, deixa ele se virar. Se ele é maior de 18 anos, ele mesmo responde. Aí o camarada fez igual o João Grilo, do Alto da Compadecida. Ele falou o seguinte: olha só, eu não sei se ele é pecador ou não. O fato é que eu era cego e agora eu não sou, agora eu vejo. Eu só sei que foi assim. Simples, eu só sei que foi assim. Mas como aconteceu? Não sei, só sei que foi assim. Então, os fariseus falaram o seguinte: mas não é possível. E começaram a insistir. Aí o camarada já estava de saco cheio e falou o seguinte: olha, sinceramente, eu acho que vocês querem ser discípulos dele. E eles: não, a gente não é discípulo desse camarada, porque eu não sei nem de onde ele veio. Nós somos discípulos de Moisés, tá? E outra coisa, vocês e seus pais são pecadores, vocês não devem ficar aqui. Só que o ex-cego, ele dá uma aula antes de sair dali, da frente dos fariseus, e é isso que eu peço para que vocês leiam enquanto eu coloco a tela aqui de novo. Lê para mim aí, João 9, do 30 ao 34. Um ex-cego que mendigava, curado por Yeshua, simplesmente sem falar nada, dá uma aula para esses fariseus. O que será que ele falou? Aí, agora fica mais fácil. Tudo bem, o que será que ele falou? João 9, 30 ao 34. O homem questionou: ora, isso é surpreendente. Vós não sabeis de onde ele vem, e mesmo assim abriu-me os olhos. É sabido que Deus não ouve pecadores, mas a todo adorador de Deus, e a todo que faz a sua vontade, e esse ele atende. Desde o início do mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não viesse de Deus, não poderia fazer obra alguma. Então concluíram: tu, que nasceste repleto de pecados, pretendes nos ensinar? E o excluíram. Excluíram ele. Continua nesse texto aí que a gente já vai ler mais um pedacinho. Então, eles expulsam os pais e expulsam também o ex-cego. E quem estava lá do lado de fora ouvindo tudo? Yeshua. Só que o ex-cego não sabia que era ele. Aí chegou para ele: meu irmão, vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa. A pergunta é simples. Você crê no Filho de Deus? Acredita? Tem fé no Filho de Deus? Aí o ex-cego diz o seguinte: poxa, mas vou botar o nome de Uzias, né, como The Chosen. Uzias chega para Yeshua e fala o seguinte: olha, mas eu não sei quem ele é. Quem é ele para que eu possa crer? Então Yeshua fala a mesma coisa que Deus falou a Moisés na sarça, fala a mesma coisa que ele falou para a mulher samaritana. E ele chega para ele e fala o seguinte: mas quem é esse Messias para que eu possa crer nele? E Yeshua fala a mesma coisa: eu sou eu quem falo contigo. A mesma coisa. Você percebe que existe padrões de respostas similares para tudo que aconteceu com Yeshua e outras pessoas? E as coisas vão se repetindo, ou seja, ele falou a mesma coisa da mesma forma. Então Yeshua, o homem chega para ele e fala assim: eu creio, meu Senhor. Eu creio e agradece. E se prostra, proskeneu. E Yeshua reforça o que foi falado pelo cego para aqueles fariseus. Lê para mim aí João 9, do 39 ao 41. Por favor. Então revelou Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ao ouvirem essas palavras, perguntaram a Jesus: porventura nós também somos cegos? Afirmou Olha Jesus:
Se vós fosseis cegos, não serias culpado. Mas uma vez que alegais, nós vemos, por essa razão o pecado persiste dentro de vós. É isso. Eles eram mais cegos do que aqueles cegos de nascença, porque eles não viam o óbvio, o Filho de Deus operando milagres e maravilhas ali. Era o óbvio, mas eles eram mais cegos do que aquele cego, o ex-cego, né? Então, partindo, depois que Yeshua passa pelo tanque de Betesda, cura o paralítico, depois ele vai para o tanque de Siloé, cura o cego de nascença, seria algo absurdamente extraordinário. Yeshua volta para Jerusalém da festa. Só que no meio do caminho ele faz uma parada para descansar. Só que ele não faz uma parada para ele descansar, mas para os seus discípulos descansarem. Então, acontece algo muito parecido com o que aconteceu no Getsemane, tá? Mas não em relação a Yeshua, mas em relação aos seus discípulos. E a gente vai lembrar que, só adiantando, antecipando, quando Yeshua fala o seguinte: vigiem comigo, orem comigo, o que os discípulos fazem? Os caras caem num sono profundo, caem nos braços de Morfeu, né? Então, Yeshua sai de lá, de Jerusalém, passa no meio do caminho num lugar chamado Monte Tabor. Quando você fala assim, Yeshua parou no monte, nos montes de Jerusalém, tem até um louvor que todos nós conhecemos, né? São como em volta de Jerusalém, estão os montes, assim, o Senhor em volta do seu povo. Então, mas ali, Israel é cercado por uma cordilheira, são vários montes. Então, assim, são 7 montes ao redor de Israel. Só que o menor dos montes, e aí tem também um segredo muito profundo, os 10 mandamentos foram dados no Monte Sinai, o menor desses 7 montes, dizendo que o simbolismo teria que ser elevado, mas não muito elevado para não ser soberbo, mas o suficiente para receber as leis de Deus. E diz a Midrash que esses montes tiveram inveja, porque foi no Monte Sinai que foi dado a revelação dos 10 mandamentos, daquilo que Deus ama e daquilo que Deus odeia. Então vamos lá. O Monte Hermon é muito engraçado porque o Monte Hermon ele é citado por Davi no Salmo 133. Tem até um pastor, muito amigo nosso, o pastor Márcio Salim, que ele sempre cita isso antes da oferta, né? O Salmo 133 começa assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos convivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, desce sobre a barba e depois vem sobre a orla do sumo sacerdote Arão. Mas também é como o orvalho que desce sobre o monte de Hermon, e esse orvalho que desce sobre o monte de Hermon vai para o monte Sião. Ou seja, começa no Hermon e depois vai para o Sião. É muito bonito esse texto. O Monte Carmelo, quando a gente fala sobre o Monte Carmelo, a gente lembra de Eliarro, ou Elias, que fez aquele teste, ou aquele desafio dos 450 profetas de Baal e as 400 sacerdotisas de Azera. Né? E depois, no final, mata todo mundo ali no pé do Monte Carmelo. Todo mundo morreu, foi pro saco. O Monte Tabor, que é onde aconteceu e acontece a transfiguração, a gente vai falar sobre isso. O Monte de Boa, o Monte Gerizim e Ebal, a gente também já falou que quando o povo de Israel saiu, Deus deu algumas determinações. Se atentamente ouvires a minha voz e atenderem os meus estatutos, no Monte Gerizim virá sobre ti essas bênçãos. Mas se vocês não atenderem a minha voz e os meus estatutos, vão vir sobre vocês as minhas maldições. Então, sobre o Monte Ebal. O Monte das Oliveiras, onde Yeshua se recolhia para orar, e o Monte Nebo, onde Moisés morreu. A questão é, Moisés morreu ou não? Morreu. Morreu de fato. Tanto é que lá no livro de Joel diz que o corpo dele foi disputado pelo anjo, né, e o demônio lá disputando o corpo de Moisés, mas que o próprio Deus o enterrou e ninguém sabe onde foi. Yeshua fez o seguinte, ele falou algumas coisas. Ele falou, antes que eu morra, algumas pessoas vão... Aliás, antes de algumas pessoas morrerem, antes de alguns dos meus discípulos morrerem, eles vão me ver num corpo glorificado. E eu citei João, falando, eis que vi o Senhor com olhos de chão, tal. Só que dessa vez, ele chama Pedro, Tiago e João. E fala o seguinte, vamos lá em cima no Monte Tabor orar um bocado. Quando chegou lá em cima no Monte Tabor, que fica entre Magdã e Naim, entre Naim e Magdã, tá aqui, ó. Entre Naim e Magdã ficava o Monte Tabor. Vamos lá em cima e vamos orar. Só que isso era à noite. Chegou a noite. Lê para mim aí Mateus 17, 1. E depois Lucas 9, 28.
6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Isso. Agora, Lucas. Aí está dizendo 6. A outra versão é 7. 7 dias depois. Né? Mas só para a gente entender essas discrepâncias que acontecem nessa questão do período. 28, né? E aconteceu que, quase 8 dias depois dessas palavras, tornou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. Isso mesmo. Uma versão diz que eram 6 dias, a sua, a outra que eu li era 7 dias, e a outra diz que é 8 dias. Né? Mas afinal de contas, quantos dias foi? Levando em consideração que se você passasse por Samaria, seria 3 dias de viagem da Judéia para Cafarnaum. Se você fosse atravessar 2 vezes o Jordão, você levaria 6 dias. Então, depois de Yeshua dizer o quê? Olha, antes que alguns de vocês morram, vocês vão me ver glorificado, como eu sou de fato. Então, quem ele escolhe? Pedro, Tiago e João, para verem ele dessa forma. Só que eles não tiveram resiliência, eles dormiram no meio do caminho. Tá? Então, quando acontece isso, 8 dias depois de Yeshua ter falado que antes de vocês morrerem, vocês vão me ver glorificado, eles passam esse dia, então leva ao Monte Tabor para orar. Enquanto Yeshua orava e os camaradas dormiam, o que aconteceu? Eu peguei alguns trechos mais importantes de Mateus, Marcos e Lucas. Então eu fiz um compilado para a gente entender como foi que aconteceu a transfiguração, a imagem original do Adão. Para quem estudou Gênesis comigo, as palavras de Moisés para reescolarizar o povo que saiu do Egito, e de uma forma muito simples como aconteceu, Adão, antes de ter esse corpo de pele, formado por derme, epiderme e hipoderme, era um corpo assim parecido como o corpo do Atlas, que a gente vê ali, né? Você vê o corpo cheio de músculo, cheio de fibras musculares. Então, o primeiro Adão, ele tinha um corpo de luz. Ele foi criado e a pele não existia. Essa pele não existia, era um corpo de luz. Tanto é que eu tenho até uma ressalva a falar aqui, mas aqui eu posso falar. Mas lá no seminário eu fui chamado a atenção por ter comentado sobre essa possibilidade, essa hipótese. Moisés passou um tempo diante da presença de Deus e o que ele fez? 40 dias e 40 noites. Desceu com uma face luminosa, o corpo também. Yeshua foi no Monte da Transfiguração, desceu da mesma forma. Todas as vezes que o ser humano tem contato com a glória de Deus, a tendência é que haja essa reação. Uma reação natural, um corpo de luz. Então, lá o primeiro Adão, o corpo dele possivelmente era um corpo de luz. Uma vez que ele peca, que ele erra, ele perde a essência, a ponto do próprio Deus dizer o seguinte: eu vou fazer para você uma pele, mas não diz que é pele de animal. Então ele cria esses 3 tecidos que a gente conhece, como derme, epiderme e hipoderme. Ok, então, fazendo compilado desses 3, Mateus, Marcos e Lucas. Yeshua, enquanto orava, a sua face brilhou como o sol, na mesma visão de João. As suas roupas resplandeciam como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. Isso é a visão de Marcos. Eram brancas como a luz. Lucas diz que as roupas de Yeshua eram alvas, brancas como um relâmpago. Agora, minha dúvida, imagina que todas as vezes que Yeshua pedia para orar, ele ia escondido, ele ia sozinho. Será que todas as vezes que ele se recolhia para orar, acontecia esse fenômeno? Essa é uma dúvida que o Jorge tem. O que ele fala, meu irmão? Peguem o barco, vão lá para Genezaré, eu encontro vocês na metade do caminho, porque eu preciso orar, eu preciso me recolher. E boa parte do tempo ele passava orando e sozinho. Então será que nessa parte do tempo, será que não acontecia isso também, esse fenômeno? Pode. Pode ser que tenha acontecido, é uma dúvida, botei até aqui, ó, DJ, dúvidas do Jorge, né? Então quando acontece isso, 2 homens aparecem num glorioso esplendor. Aí você vem a fusão de 2 tempos. O Cronos, que a gente conhece, eu não gosto desse termo. Para quem conhece a pintura de Cronos, você vê lá Cronos ingerindo o seu próprio filho, né? Tem a metade da cabeça dentro da boca, o quadro muito famoso, né? Então, mas é o tempo Cronos fundido com o tempo Kairos, o presente contínuo, a glória eterna. Então, esses 2 tempos fundindo. E aparece quem? Moisés e Elias para tocar uma ideia com Yeshua. Moisés e Elias aparecem, mas representando quem? Moisés, a lei, os 5 livros, ou os 5 pães,
né, para quem lembra da última aula, né, os 5 pães ou os 5 livros, e Elias simbolizando os profetas ou os 2 peixes, de forma sintética. Então vieram conversar com Yeshua. Mas qual era a pauta da reunião? Vamos ver primeiro qual era o horário. Qual o horário que eles foram ao Monte Tabor? E o que Pedro, Tiago e João estavam fazendo? Eu já respondi. Lê para mim em Lucas 9:32. Pedro, Tiago e João, o que eles estavam fazendo no Monte Tabor enquanto acontecia essa transfiguração de Yeshua ali na fusão dos 2 tempos entre Kairos e Cronos. Pedro e seus amigos estavam dormindo profundamente, mas despertaram de súbito e viram a fulgurante glória de Jesus e os 2 homens que permaneciam com ele. Quando estes iam se afastando de Jesus, Pedro sugeriu: Mestre, como é bom que estejamos aqui. Vamos erguer 3 tabernáculos, um será teu, outro será de Moisés e outro de Elias. Mas Pedro não sabia ao certo o que estava propondo. Ele não sabia nem o que estava falando. Pedro era sanguíneo, era expansivo, era imediatista, era bruto, mal lapidado. Imagina que estavam todos eles ali num sono profundo. Pedro, Tiago e João. Pedro acorda com aquele relance. Os outros ainda continuam ali dormindo ali. Então Pedro acorda. Isso também dá uma sugestão de que festa... porque eles foram para uma festa em Jerusalém. Quais seriam as festas? Possivelmente Sukkot, a festa das cabanas. Para ele levantar, talvez estivesse imaginando ou sonhando com isso, durante o sono REM, porque a gente tem 2 sonos, sono REM e REM, o REM, né? No sono REM ele estava ali sonhando, poxa, na festa das cabanas, ele acorda de supetão, vê 3 pessoas. E por que ele sabia que eram Moisés e Elias? Quem nunca dormiu e ouviu vozes? As pessoas conversando ali. Sim. Possivelmente, Yeshua estava mencionando o nome dos camaradas. Moisés, olha só, tal, isso, Elias, tal, isso aí. Moshe, Eliarro, isso. Não, Yeshua, tal. Era uma conversa, era uma reunião entre amigos ali. Então Pedro ouviu. Só que quando ele ouviu e viu a claridade, Senhor, bom estarmos aqui, permita que eu faça 3 tendas. Uma para Moisés, quem é Moisés? Moisés é quem? É ele ou ele, né? Elias e para o Senhor. Mas ele não sabia o que estava falando e a Bíblia fala sobre isso. Ele não sabia o que eles estavam falando. Só que quando aconteceu isso, lembra que todas as vezes que Deus aparecia lá no Antigo Testamento, quando ele não gostava de alguma coisa, ele aparecia como um fogo consumidor. Tanto é que ele matou os 250 que se revoltaram lá junto com Corá, né, o primo de Moisés. Ele matou um bocado de gente, a ponto de Arão precisar ficar ali no meio, né, enfim. Então todas as vezes que Deus não gostava de alguma coisa, ele se apresentava como fogo consumidor. Mas quando ele estava muito feliz, muito bem, na inauguração do tabernáculo, ele desce como uma fumaça densa e branca, uma forma de nuvem. Dizem que o arquétipo da Shekhinah de Deus é essa névoa branca que a gente vê sobre Petrópolis, Teresópolis, aquela nuvem densa. Seria o arquétipo da glória de Deus. A Shekhinah, que a gente chama de Shekinah. Quero ver a tua Shekinah. Na realidade, é a fumaça branca. Então, todas as vezes que Deus estava muito feliz, ele aparecia, se materializava dessa forma. E por quê? Ali o tempo Kairos, junto com Cronos, fundido. Então, acorda os 3, Pedro, Tiago e João, vê aquilo ali, e a nuvem, a Shekhinah, pega todo mundo. Yeshua, Moisés, Elias, Pedro, Tiago e João, todo mundo dentro da nuvem. E se ouve a voz do Todo-Poderoso, se ouve a voz do Eterno. A mesma palavra, ou as mesmas palavras parecidas com a voz que apareceu no Jordão. Qual era a voz? Esse é meu filhão. Escutem, prestem atenção. Esse é o meu filhão, esse é o meu filho amado. Na Bíblia colocaram ao contrário, né? Esse é o meu filho amado, escutem-o. Não, mas o termo original é inverso. Escutem, prestem atenção. Esse é o meu filhão, esse é o meu filho amado, no sentido de orgulho. Só que todas as vezes que acontece isso, que Deus apresenta dizendo, olha, esse é o meu filho amado, o que vai acontecer, meu amigo? Um teste, uma prova. Por quê? Quando Yeshua foi batizado nas águas do Jordão, que ele emerge, a voz do Todo-Poderoso ecoa e fala, esse é o meu filhão, meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho confiança. E logo em seguida o Espírito de Deus faz com que ele vá para o deserto para ser testado. Então assim, a voz do Todo-Poderoso brada dizendo que ele era o filho amado, então alguma coisa vai acontecer na frente. O prelúdio da morte de Yeshua já estava acontecendo ali. Então, o que os discípulos fizeram?
Porque todas as vezes que você vê um anjo, e é para você também, se você vê um anjo, meu irmão, não olhe de forma direta, não. Quem já experimentou, e você que mexe com trabalhos operacionais, você vai sentir a minha dor. Se você já, por um acaso, tentou soldar sem o óculos, tentando fechar o olho ali, você imagina aquela dor, aquela vista arenosa quando você vai dormir, meu irmão. Então, é mais ou menos isso. Toda vez que você vê um anjo, é mais forte do que uma máquina de solda, do que a luz da máquina de solda. Então, viu um anjo, meu irmão, cobre a cara. É isso, porque senão você vai ficar cego. Igual Paulo, enfim, outras coisas. Então, viu o anjo, já está dado o recado, cobre os olhos. E uma outra coisa também, assim como o Gideão, eles tinham medo de ver o anjo porque também seria um anúncio de morte. O anjo veio para me recolher. Não sei se vocês já viram algumas imagens na internet de pessoas antes do óbito, principalmente mortes súbitas. O cara está trabalhando ali, botando alguma coisa na prateleira, daqui a pouco ele olha assim, fica assustado e morre. O que será que acontece antes dessas pessoas morrerem? Essa é a minha dúvida. Eu acredito que ali nos últimos segundos, a nossa visão do que é físico e do que é espiritual, ela abre e os dois mundos se conectam. Eu tenho uma experiência na família da minha esposa de uma mulher que era uma crente de oração, enfim, ela estava no hospital e falou, olha, Jesus já está me chamando, os anjos estão na porta, chama os meus filhos que eu quero me despedir. E eles foram se despedindo, daqui a pouco ela morreu rindo, bem. Ela viu. Pois é, o que ela viu que nós não vimos? Pastor Josué Lacerda, ele, antes de morrer, estava a família toda reunida, eu fico todo arrepiado. A família toda reunida, e ele, em lágrimas, ele dizia, se vocês tivessem a oportunidade de ver o que eu estou vendo, imagina o que essas pessoas veem. Então, assim, viu um anjo, meu irmão, toma cuidado, preste atenção, tá? Então, eles cobrem o rosto e botam o rosto em terra. Daqui a pouco, some tudo, Elias, Moisés, Deus também sabe, e Yeshua fala, não, pode levantar, cara, tá tudo bem, tá? Fica tranquilo, agora já é de manhã, vamos descer, porque chamei vocês para orar, vocês dormiram, Pedro levantou para falar um monte de abobrinha, mas ele não estava em sã consciência, agora a gente vai descer, mas não conta nada para ninguém, tá? A gente vai lá para baixo, a gente vai encontrar os outros discípulos. Chegando lá embaixo, antes de chegar lá embaixo, Yeshua fala o seguinte, vocês só vão contar isso para alguém, processo de transfiguração, depois que acontecer a ressurreição. Porque eu já disse que eu vou ser entregue na mão dos judeus para ser sentenciado e na mão dos gentios para ser executado. Os judeus sentenciariam, dariam a sentença, e os gentios fariam a crucificação, os romanos fariam a crucificação. Então vocês não vão contar nada até eu ressuscitar, não contem nada a ninguém. Então, quando ele desce, ele vê os discípulos discutindo com os mestres da lei, meu irmão, e a discussão estava fervorosa, e a multidão estava ali embaixo. Só que a multidão olhando assim, estava presenciando. Imagina que você está vendo uma discussão, um grupo de pessoas ali discutindo, daqui a pouco está todo mundo em volta, né? Só que quem era o foco, quem era o alvo? Yeshua. Quando ele desce, o povo deixa o pessoal que estava discutindo e vai ao encontro de Yeshua para saudar ele. Uns para pedir milagre, outros para pedir cura, outros para ouvir a palavra de Yeshua, outros porque amavam Yeshua e estavam ali. E quando acontece isso, Yeshua vê eles discutindo e fala, vocês aí, o que vocês estão discutindo aí? Sai um camarada gritando no meio da multidão, calma aí, dá licença, dá licença, dá licença. Senhor, eles estão discutindo por causa do meu filho, o meu filho único. Eu, inclusive, pedi os seus discípulos para expulsar o demônio que há nele, e eles não conseguiram. Então os fariseus começaram a... uns dizem que chacotaram, outros dizem que eles não eram da parte de Deus, mas fato é que os seus discípulos não conseguiram expulsar o demônio do meu único filho. Então, a primeira pergunta que eu tenho a fazer. Possessão demoníaca, porque eu já ouvi algumas pregações dizendo que era uma criança que era processo. Pelo menos nos trechos que eu li, dizendo que era um rapaz, um garoto. Então, se for um rapaz ou um garoto, até os 12 anos de idade. Mas fato é que o homem diz que isso acontece desde a infância. Então, tem esses dois termos. Tá? Então, diz que é um rapaz, que era o filho dele, o único, mas acontece desde a infância. Yeshua chega perto do rapaz e o rapaz começa a se agitar. Ele começa a gritar. Começou a gritar, ele se joga no chão. Se jogou no chão, começa a espumar pela boca e tranca os dentes. Na realidade, a epilepsia, que possivelmente foi uma crise tônico-clônica,
E ali acontecia a junção de uma patologia e a possessão demoníaca, ou a possessão demoníaca que acontece na mente do ser humano, moto desgraçado, atrapalhando a função neuronal do ser humano, ou seja, a despolarização, o processo de despolarização de forma exacerbada. Então, poderia acontecer isso. Então, ali, o que a gente observa é que a epilepsia ele tem 5 quadros: a crise de ausência, a clônica, a mioclônica, a atônica e eu esqueci a outra. Então, é pequeno mal, grande mal, ausência, enfim. Está faltando uma que eu esqueci agora. Então, tudo isso acontece por quê? No processo de despolarização neuronal, o neurônio ele não consegue medir a frequência de energia o suficiente e o cérebro acaba desligando e fazendo com que outros neurohormônios que deveriam descer daqui de cima para baixo, eles acabem enrijecendo o corpo. Tá bom? Então, em primeiro momento aconteceu isso. E o segundo momento, como é que a gente descobre que aquilo ali era um demônio ou não? Porque além dele fazer esse movimento de se jogar no chão, o pai diz o seguinte: às vezes, por muitas vezes, o espírito imundo pega essa criança, esse garoto, joga no chão, joga no fogo, nunca abandona e sempre está destruindo. Então, como é que a gente consegue identificar se é possessão demoníaca ou não? Aquilo ali está sendo autodestrutivo para aquela pessoa? Está destruindo aquela pessoa de alguma forma? Então é possessão demoníaca. Não, poxa, a pessoa tem uma patologia. Não pode ser só uma patologia. Por que eu estou dizendo isso? A gente já vai chegar uma parte que é interessante, eu vou falar de forma superficial. Então a fé em Deus está em nome de Yeshua. Yeshua se aproxima, o mal se manifesta ali no garoto, no rapaz, e o pai diz: Senhor, tenha compaixão do meu filho se o Senhor pode, se tu podes. E Yeshua diz, olha para ele e diz: tudo é possível àquele que crê. Então, o processo do milagre passa pela fé. Então a fé em Deus e em nome de Yeshua, tudo é possível. Então, o pai chega: Senhor, eu acredito, eu creio, eu confio, mas me ajuda na minha incredulidade. E por muitas vezes é a oração que nós precisamos fazer, é a oração que você precisa fazer. Você às vezes não consegue vislumbrar o milagre, não consegue vislumbrar a solução, mas é nesse ponto que nós devemos fazer a mesma oração que esse chefe de família, que o pai desse garoto: Senhor, eu creio, eu tenho fé, mas me ajuda na minha incredulidade. Porque o mundo é tão mal que ele corrobora para fazer com que eu não acredite que o mundo espiritual ele existe. Então me ajuda nessa minha incredulidade. Então, os discípulos não conseguiram expulsar, e a gente já viu isso, e a discussão era ali. Yeshua direciona 2 respostas, uma para os seus discípulos e outra para os fariseus, antes de expulsar o demônio. Diz o seguinte: geração incrédula, porque é incrédulo, sem fé. Geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? Isso para os discípulos. E a outra resposta foram para os fariseus. Geração incrédula e perversa, até quando eu terei que suportar vocês? Até quando? Então ele direciona. E logo depois ele faz a expulsão daquele espírito imundo. Lê para mim aí, por favor, Marcos 9, do 25 ao 27. Como é que aconteceu? Marcos 9, 25 ao 27, enquanto eu pego uma água aqui. Eu tenho que acompanhar o horário. Foi? Percebendo que o povo estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, determinando: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, deixa este jovem e jamais o tomes novamente. Esse jovem. Este jovem, e jamais o tomes novamente. Então o demônio berrou, agitou o jovem violentamente e o abandonou. O menino ficou desfalecido, a ponto de todos afirmarem: ele morreu. Depois Yeshua pega pela mão ali, ele levanta e fica tudo bem. Mas você percebe que quando Yeshua vai expulsar, ele grita tanto, é tanto alvoroço a ponto de chamar a atenção da multidão. Tá. Acontece o seguinte: depois que aconteceu, ele expulsou esse demônio, Yeshua disse o seguinte: preste atenção vocês aí. É o seguinte, eu vou ser morto. Eu vou ser morto e eu vou dizer para vocês que eu vou ser entregue na mão dos principais sacerdotes, do Sinédrio. Eles vão me julgar, os judeus vão me julgar, e os gentios, os romanos vão me matar. Mas eu vou ressuscitar ao 3º dia.
tanto a multidão quanto os discípulos, eles não entenderam nada, absolutamente nada. Mas lembra que esse é o meu filhão, esse é o meu filho amado? Entende? Então o anúncio já havia sido dado e ele estava repetindo outras vezes. Então eu vou ser morto, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Ninguém entende. Mas ninguém também tem coragem de perguntar aos discípulos e falar, poxa, ele já chamou a atenção da gente, por que eu vou perguntar por que ele está falando isso? Não vou perguntar nada, quem sou eu? Deixa eu chegar em casa. Tudo bem. Lê para mim Marcos 9, 28, 29, por favor. Porque Yeshua vai para casa. Isso. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte, por que ou não podemos nos expulsar? E disse-lhe, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Muito bem. Então, assim, Yeshua foi para onde? Foi para casa. Foi para a casa dele. Desceu do Monte Tabor, expulsou o espírito imundo da criança, do jovem, enfim, que seja, e depois vai para casa. E lá em casa ele senta, coisa e tal, aí os discípulos têm a liberdade de chegar e falar, Senhor, por que a gente não conseguiu expulsar esse espírito imundo? Ele disse o seguinte, ali está casta na versão dele, mas em outras versões, essa espécie de demônio só sai com jejum e oração. Se ele disse essa espécie, é porque existem várias espécies, vários gêneros. Eu vou entrar numa parte muito superficial, só para que vocês tenham uma informação, não posso aprofundar. Para quem viu o cenário do Rio de Janeiro, a gente conversava aqui em off sobre a evocação demoníaca que aconteceu no show da Madonna, no show da Lady Gaga, evocando a Madame Caos. É uma entidade, é um principado. Mas enfim, vamos lá. De forma superficial, espécie de demônios. Segundo Johan Weller, que é um médico holandês do século XVI, ele era ocultista e demonologista, ele entendia sobre demônios. Ele diz o seguinte, existem, isso no século XVI, tá? Hoje a gente tem quanto 8 bilhões de pessoas, população mundial, mais ou menos? Então no século XVI devia ter um pouco menos do que isso. Então ele dizia o seguinte, existem 4.439.622 demônios, divididos em 666 legiões, cada uma com 6.666 demônios, governados por 66 duques. Palavras desse ocultista. Só que lá em 1904, todo mundo conhece, já ouviu falar em Aleister Crowley. Aleister Crowley, que foi o camarada que fundou o Telema. Telema é uma filosofia que atrai demônios, atrai espíritos imundos. O que é o Telema? Faça o que você quiser, essa é a lei. Uma vez que o ser humano ele faz o que quer ou vive em função dos seus próprios prazeres, ele acaba entrando numa coisa chamada iniquidade. E a iniquidade faz com que o ser humano ele seja fedorento a nível espiritual. E você já viu um bolo fecal em algum lugar atrair borboletas e abelhas? Vai atrair o quê? Mosca, insetos, larvas e por aí vai. É assim que acontece com o ser humano, que acaba não negando seus próprios prazeres e atendendo o Telema. Faz o que você quiser, essa é a lei. Quer matar, mata. Quer roubar, rouba. Quer ser promíscuo, seja. Você pode fazer o que você quiser. E ele inaugurou uma coisa chamada Era de Horus. Tanto é que tem essa foto dele aqui, é uma foto bem icônica, todo mundo conhece essa foto, de uma revelação que ele recebeu enquanto estava de lua de mel com a mulher, que uma entidade faz a possessão demoníaca na mulher dele, enquanto ele estava ali tendo relação sexual. Obviamente foi um rito de magia negra ali, e recebe a revelação dessa entidade dizendo o que ele deveria fazer, de que forma ele deveria contribuir para trazer a Era de Horus. Tá? Então, só de forma superficial. E ele também, além de ser o autor dessa filosofia Telema, faz o que você quiser, ele também é o autor do livro A Chave Menor de Salomão, que fala sobre os 72 demônios que Salomão aprisionou. Enfim, todos eles são ocultistas. E o que faz a gente perceber que existem espécies de demônios. Você precisa estar preparado. Você precisa pelo menos ter um mínimo de intimidade com Deus para você conseguir fazer alguma coisa. Vou contar uma experiência própria muito rápida, para vocês entenderem. Um certo grupo de lá da igreja estava distribuindo quentinhas aqui na localidade, trazendo... E eu trouxe uma orientação para eles. Falei o seguinte, olha só, a gente vai com muito boa vontade para ajudar as pessoas. A gente quer ajudar as pessoas, mas a gente não sabe o que vai encontrar. Então identifiquem os seus pares, homem com homem,
vai abordar, que seja um homem abordando um outro homem. Vai abordar uma mulher, que seja uma mulher abordando uma outra mulher. Vai abordar uma criança, que seja um jovem. Que seja, identifique os seus pares. Vai orar, ora de olho aberto, porque o inimigo é sujo, a gente não sabe. Então, como eu estava na região ali da Trindade, eu falei assim, eu vou ficar aqui do outro lado. Estava do lado do sacolão e eles estavam do lado da farmácia. Aí eu tô vendo ali, e tá um burburinho, todo mundo botando a mão e orando, e cantando e coisa e tal. Eu falei, tá acontecendo alguma coisa. E esse meu amigo Anderson chegou e falou assim, Jorge, vem cá. Aí eu atravessei a rua e falei, o que tá acontecendo? Ele, cara, já estão orando um tempão ali, a mulher manifestou e não quer sair de jeito nenhum. Eu falei, é. No que eu cheguei e estava conversando, a mulher que estava caída assim, ela foi começou a olhar para mim. Olhou para mim, o espírito de oração, eu falei, meu Deus, já percebi. Mas aí o senhor vai ter que me dar graça, vai ter que dar graça para ela. Eu só balbuciei. Eu balbuciei o nome do Todo-Poderoso, em nome de Yeshua, nós determinamos, sai espírito imundo. Só balbuciei. Estava assim, mais ou menos uma distância, eu e ele aqui. Só balbuciei. Saiu. Ou seja, depende do nível de intimidade que você tem para você dar uma ordem. Agora, um camarada que tem o mesmo cheiro que aquele demônio, você acha que vai ter a mesma autoridade de chegar e falar, meu irmão, sai? E vai rir. Vai falar em nome de Yeshua? Yeshua eu conheço. Em nome de Pedro, de Paulo? Esses eu conheço. Mas quem é você? Você perde a moral, meu irmão. No mundo espiritual acontece isso. Então existem espécies de demônio. Aquela espécie ali, só com jejum e oração em off, nos bastidores a gente já falou sobre como é o contexto do jejum. Que o jejum nada mais é do que você negar as suas próprias vontades para entender um pouco mais o mundo espiritual. É como se você dissesse para o teu corpo, não é você que me domina, mas eu consigo ter controle sobre você. Vamos lá. Criança como exemplo. No caminho, João diz, olha só, nós vimos alguém exorcizar, expulsar um demônio no teu nome. Aí Yeshua fala, não, tudo bem, tá tranquilo. Quem não espalha, ajunta. Quem não é contra nós, é por nós, então deixa usar o meu nome, não tem problema. Yeshua diz, no caminho, para os discípulos, por acaso vocês estão discutindo, mas vocês estão falando sobre o que aí? Não, nada não. Eles estavam discutindo, quem será que vai ser o maior no reino de Deus? Pô, acabou de expulsar o demônio, desceu do monte, viu transfiguração, estava ali conversando, quem será que vai ser o maior no reino de Deus? Então, ninguém responde, fica ali quietinho, coisa e tal. E Yeshua chega no quintal da casa dele e pergunta de novo, o que vocês estavam discutindo no caminho? Ninguém quis falar nada. E Yeshua diz o seguinte, já que vocês não querem falar, eu vou ter que abrir o verbo para vocês. Aquele que quiser ser o maior no reino do meu Pai ou no reino de Deus, tem que ser o menor. Aquele que quiser ser o primeiro, terá que ser o último. Ou seja, vai precisar ser servo de outras pessoas. Tanto é que Yeshua era servo de Deus, servindo a outras pessoas. Bom, mas Yeshua, filho de Deus, servindo a Deus? Sim, ele estava num aspecto de adoração. E a gente já explicou sobre adoração. É o ato de atribuir um serviço a alguém. Atribuir um serviço a quem? A Deus. Yeshua estava servindo a Deus, amando a Deus, servindo a outras pessoas. O que ele mais gostava de fazer? Ensinar. Os sentimentos certos, eles acessam o reino de Deus. Já que vocês estão perguntando quem é o maior no reino de Deus, as crianças estavam brincando, ele chama uma, vem cá, vem cá. Não sei se um menino ou uma menina. Aquele que quiser herdar o reino de Deus, precisa ter os sentimentos parecidos com essa criança. Se vocês quiserem alcançar, vocês precisam ter o mesmo sentimento. Que sentimento? Sentimento de perdoar rápido. Tá brigando ali, daqui a pouco tá todo mundo brincando de novo. Ninguém guarda mágoa, ninguém guarda rancor. Eu costumo dizer que se você não perdoa, é como se você tomasse um veneno esperando que outra pessoa morra. Meu. É mais ou menos isso. Você está se auto-envenenando. Então, não bastando isso, usar a criança como exemplo, Yeshua pega a criança no colo, pegou a criança no colo e diz o seguinte, quem recebe uma criança em meu nome, como se eu recebesse, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe a quem me enviou. Ou seja, a mesma tratativa que você dá a uma criança é como se desse ao próprio Filho de Deus. É como se desse ao próprio Deus. Todas as vezes que eu amo ao próximo, como a mim mesmo, é como se eu estivesse fazendo pelo próprio Filho de Deus. Tive fome, tive sede, tive nu, tive preso. Como se fizesse ao Filho de Deus. Então, de que forma nós devemos receber, atender e cuidar de uma criança? Como Yeshua? Em primeiro lugar, nós precisamos ensinar as crianças no caminho, não o caminho. Quem ensina o caminho é pegar a criança e falar, olha, vai por aqui, se vira. Agora, ensinar no caminho como se deve andar é liderança pelo exemplo. Era isso que Yeshua estava fazendo com seus filhos, /discípulos.
estava ensinando no caminho o que eu estou fazendo, vocês vão precisar reproduzir depois que eu for. Eu estou liderando pelo exemplo. E existem alguns tipos de liderança: autocrática, semidemocrática, democrática, laissez-faire e carismática. O modelo dele é semidemocrático. Todo mundo participa, mas no final a decisão cabe ao gestor. Era isso. Então, de que forma nós devemos, eu vou ter que explicar sobre correção. Corrigir. Quem dá o pão é que dá o ensino. Quem dá o pão é que dá a vara. Fala, meu irmão, fez besteira, você vai apanhar. Ou então, lá em casa a gente é o método da contagem, método da tortura de contagem. Eu conto até 3. Se não fizer até 3, meu irmão, aí já dá o BO. Falo 1, aí já se movimenta 2, né? Mais ou menos isso. E funciona. Eu nunca precisei chegar até o 3, né? Não sei o que vai acontecer também. Então, em relação à correção, todas as vezes que você for corrigir uma criança, corrija como se fosse seu filho, como se fosse seu neto. Todas as vezes que você for corrigir um adulto, se for da sua idade, assim como disse o apóstolo Paulo, corrija como se fosse seu irmão. Se for uma mulher, corrija como se fosse sua irmã. Se for uma pessoa mais velha, se você tiver que corrigir, corrija como se fosse seu pai. Corrija como se fosse seu avô. Você não vai falar de qualquer forma, de qualquer jeito, porque às vezes não é o que você fala, mas da forma que você fala. As palavras, elas têm poder. Se você for chamar a atenção de alguém, chama em particular. Se você for elogiar, elogie em público. Abre o verbo, meu irmão, parabéns, tal, esse aqui, não sei o que. Agora, camarada, deixa eu te falar uma coisa. Pô, você deu uma vacilada, você não devia ter feito isso aqui, cara. Isso aqui vai acabar te ferrando. Não faz isso não, cara. Seja sincero. Porque, por amor, até o próprio Deus nos corrige. Apocalipse 3:19 diz o seguinte: eu repreendo e corrijo somente aqueles que eu amo. Porque quem Deus não ama, ele não corrige. Então, eu repreendo e corrijo aqueles que eu amo. Então, seja, pois, zeloso e se arrependa. Isso Deus falando para a gente, tá? O segredo está no sentimento. Haviam crianças ali perto dos discípulos. O discípulo, vai embora, cara, vai embora. Ele já está dando um exemplo ali com a criança, vai embora. E Yeshua chama ele e fala o seguinte: olha, tá errado, cara, tá errado. Vocês estão errados. Deixa vir a minhas criancinhas. Deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino de Deus. E outra coisa, preste atenção. Existe uma coisa chamada reciprocidade que todo ser humano deveria aprender. Eu, quando era pequeno e ignorante, achava que recíproca era um pote. Né? Botar um quilo de salsicha na recíproca, pegar um bolo de arroz e botar na recíproca. Até descobri que é mutualidade. Né? Então eu achava que era um pote. Então, reciprocidade. Aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta tem recompensa e galardão de profeta. Aquele que recebe um tzadik, um justo, na qualidade de justo, esse recebe recompensa e galardão de justo. Mas aquele que recebe um dos meus pequeninos, e tem dualidade em relação à criança, e aqueles que se fazem pequenino por conta dos sentimentos, aqueles que recebem os meus pequeninos como me recebem, eu digo que se der um copo de água fresca a um desses meus pequeninos, esse não perderá o seu galardão. Então percebe a responsabilidade da reciprocidade no nosso julgamento, pelas palavras e pelas ações, e a gente já sabe quem é que vai julgar e como vai julgar, pelas coisas que a gente fala, pelos atos que a gente tem. Então, a recompensa está na reciprocidade. E ai daquele, ai, aparece algumas vezes na Bíblia falando ai daquele que contribuir para aumentar a iniquidade do mundo. Ou seja, se eu contribuo para aumentar o desamor, e no fim dos tempos o amor de muitos se esfriará, se eu contribuo para aumentar a iniquidade, meu irmão, ai daquele, porque a iniquidade é a prática contínua do pecado, sabendo que é pecado de forma recorrente, habitual e consciente. Ou seja, você contribui, eu sei que, sei lá, hoje em dia, porque não tive oportunidade aqui, não sei também como é que vai ser, mas eu tive a oportunidade de trazer uma palestra sobre hipersexualidade de forma exacerbada nos dias atuais, falando sobre o principal vício dessa geração, atrelado à pornografia. Isso traz escravidão, ensinando de que forma fazer o desmame para que essa pessoa, esse ser humano, esse homem, não seja escravo disso. Então a gente precisa fazer o seguinte: se o mundo contribui para que os homens sejam escravos da pornografia, o que nós temos feito para fazer com que eles não sejam mais escravos desse vício maldito? Porque tudo que causa sensação de prazer e bem-estar vicia. O problema é que a dopamina, que é o neurohormônio da motivação, ele é limitado.
A dopamina gera motivação, enquanto a serotonina, junto com a acetilcolina, faz uma balança ali para trazer a felicidade, o bem-estar. Mas a motivação, imagina um cara que gasta toda a sua motivação em dopamina na pornografia. Será que ele vai ter motivação para trabalhar? Será que ele vai ter motivação para criar negócios, planos, sonhos, constituir família? Não vai ter, meu irmão. Vê os japoneses, o que é que eles estão fazendo. Ninguém está casando mais, meu irmão. É isso. Então, aí daquele que contribui para aumentar reciprocidade. Aí isso aqui é muito interessante, porque nós vamos ser julgados. Se alguém fizer alguma maldade ou corromper uma criança, melhor seria amarrar uma grande pedra no pescoço e se lançar ao mar. Isso, palavras de Yeshua. Se alguém fizer alguma maldade ou corromper uma criança, melhor seria amarrar uma grande pedra no pescoço e se lançar ao mar. Ou seja, ele faz uma equiparação ao suicídio. Meu irmão, é a mesma coisa que você se suicidar, se você fizer alguma coisa com uma dessas crianças. Então, todos daremos conta dos nossos atos. O amor de Deus. Aí eu falo o seguinte, em relação à maldade e corromper crianças, seja o abuso físico, e eu lembro muito da minha infância, da minha história. Não vou abrir para vocês aqui, até por conta do tempo. Mas, de núcleo familiar, só tem minha mulher e meus 2 filhos. Meus parentes não conheço, porque meu pai não ia na casa de ninguém para ninguém ir na casa dele. Um cara extremamente violento. Conheci a palavra de Deus, graças a Deus, por conta do meu pai? Sim. Olha só que bacana. Meu pai, depois de uma série de espancamentos, deixar minha mãe toda arrebentada e me arrebentar também, porque eu usava drogas, por aí vai, ele recitava versículos da Bíblia. Dos que eu mais lembro, somente a teu Deus adorarás, a ele servirás, a quem muito foi dado, muito será cobrado, depois de uma série de espancamentos. Porque usava drogas, porque bebia, porque fumava, porque era idólatra, tinha sempre uma macumbinha lá dentro de casa. A gente passava fome, mas o pratinho do santo sempre estava lá. Entende? O pratinho com doce ainda. O dia que minha mãe descobriu que eu estava pegando as balas do santo, meu irmão, deu que procó danado. É isso. E outra coisa, ele sentava na frente da cozinha e começava a cantar algumas músicas da harpa. Olha só que bacana. Então, assim, isso quando eu tinha 7, 8, 9 anos de idade. E para não ter que morrer em casa, minha mãe preferiu ir para a rua. Porque ele falou, eu vou matar vocês 2. Vou jogar na pedra do X e ninguém vai descobrir. De fato, ele poderia fazer isso. Mas, enfim, vamos lá. Então, o amor de muitos esfriou por se multiplicar a iniquidade, a prática contínua do pecado de forma habitual e consciente. O amor de muitos esfriará. Então vai vir os maus tratos em relação às crianças, os abusos físicos, o abuso sexual, que é muito mais comum do que a gente pensa. Cara, o troço nojento é pegar uma criança que é incapaz, inocente, e usar para sua própria lascívia, corrompendo aquela criança, gente. É grotesco, é um ser humano que perdeu a humanidade. A perversão. Hoje a gente percebe que o certo virou errado e o errado virou certo. As crianças não sabem se são homens, se são mulheres, se são flor, se são fruto, se são árvore. As crianças estão crescendo. Isso aí é corromper. Todos eles vão ser cobrados. É melhor amarrar uma corda no pescoço e se lançar ao mar, meu irmão. Vai ter o mesmo efeito. Então, diz lá em Mateus 18:10 que os anjos deles, das crianças, estão observando, estão sempre nos céus, diante do meu pai. Isso já estou falando. Os anjos dessas crianças estão sempre no céu, diante do meu pai. Então, preste atenção, porque o mundo jaz no maligno. E Yeshua ainda fala o seguinte, se seus olhos te fizerem pecar, arranca eles. Se tua mão te faz pecar, arranca ela. Se teu pé te faz tropeçar, arranca eles. Porque é melhor você entrar no reino de Deus, no mundo vindouro, no Tikkun Olam, mutilado, do que de repente você entrar ação. Porque lá vai ser tudo diferente, meu irmão. Então é muito melhor você fazer isso. Então é melhor você ir para a vida eterna mutilado do que ir para o inferno, onde o fogo nunca apaga, os vermes nunca morrem e o perverso será salgado com o fogo. Olha só, cara, isso é pesado demais. Lê para mim Marcos 10, 15 e 16. Deixa eu ver que horas tem, gente. Ainda tem mais um tempinho. Pode dar uma perguntinha. Pode falar. Sabemos que pecado não tem pecado grande, pequeno, maior, pecado é pecado. Agora o peso. O peso de fazer uma maldade com uma criança seria maior? Então, diante de Deus, diante de Deus não existe pecado.
Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Só que existem consequências maiores para esses pecados. E imagina o seguinte, uma briga de colégio. Você tem um maior querendo bater no menor. Bateu hoje, ok. Mas um dia vai vir o pai dessa criança para prestar conta com aquele que bateu, meu irmão. É mais ou menos isso. Então a consequência é muito maior para quem faz isso com uma criança, por exemplo, aborto, que é uma coisa que está recorrente. Todos eles vão ter que prestar conta. Lembra, para quem viu o filme Nefários, o carpinteiro entra em agonia quando se faz maldade com uma criança. Então a consequência, hoje talvez não vejam os frutos da nossa justiça, porque a nossa justiça é injusta. Mas um dia todos eles vão ter que prestar contas ao Criador. Por que fez o que fez? Por que não fez o que não fez? Por que não fez o que deveria ter sido feito? Então, assim, a consequência vai ser muito maior para essas pessoas. E é isso. Além de passar pelo juízo de Deus, que vai ser um juízo muito mais severo, a gente já viu, vai queimar no fogo do inferno, onde os vermes nunca morrem, ou seja, eles vão pedir a morte, mas a morte vai estar amarrada, e onde eles vão ser salgados com o fogo. Então, assim, é pesado, meu irmão. Aqui se faz, talvez não se pague aqui, mas a vida de uma pessoa que faz isso, com certeza, é uma vida miserável. É uma pessoa que não merece morrer. Abuso sexual infantil, gente, é uma coisa grotesca. Eu fico indignado. Assim, vou abrir para vocês aqui. Perdoar é lembrar sem sentir mágoa, mas ação e reação. Para quem faz uma maldade com uma criança, eu não teria o menor problema em, de repente, fazer uma coisa que eu não me orgulharia mais na frente. Não vou abrir o verbo aqui, mas vocês entenderam. Porque, cara, é uma criança inocente, bebê. Eu já ouvi casos que são absurdos, mas enfim. Leia para mim. 10, 15... Mas a consequência, eu não sei se respondi, mas a consequência vai ser muito maior. Com toda certeza, vos asseguro, aquele que não recebeu o reino de Deus como uma criança jamais terá acesso a ele. Em seguida, abraçou as crianças, impôs-lhe as mãos e as abençoou. Percebe o carinho que Yeshua tinha pelas crianças? O exemplo que ele deu em relação ao sentimento? E ele fez ali um compilado, um pacotão, falou, olha, vocês precisam ter o sentimento dessas crianças, vocês precisam amar igual essas crianças para alcançar o reino de Deus, mas tem punição para aquelas que não cuidam da forma que deveriam cuidar. Porque filhos são um presente de Deus. Eu costumo dizer que eu tenho 2 milagres. A Júlia é um milagre, o Rafa também é um milagre. Para quem tinha micropoliciste no ovário, mioma e endometriose, engravidar, meu irmão, 2 milagres. Milagre, nem a ciência consegue explicar, mas Deus sim. Então, como lição de casa, dever de casa, para quem estiver assistindo, assistam o filme O Som da Liberdade. Em relação à vida e arte, a gente tem alguns casos famosos relacionados à criança. O caso de Jeffrey Epstein, a gente sabe da Ilha do Prazer, que alguns famosos iam para lá para poder molestar as crianças, escravas sexuais. A gente sabe do caso P. Diddy, que ainda está sendo investigado, né, das orgias. O próprio Justin Bieber participou e agora está batendo mal da cabeça justamente por conta disso. A gente tem o caso da Ilha de Marajó, que deu a origem daquela música Evangelho de Fariseus. Tudo bem que a menina teve uma sacada ali para chamar a atenção, mas os judeus não ficaram felizes com a colocação. Mas se for levar em consideração algumas pessoas que se julgam santarronas, que era no sentido que ela queria falar, e na realidade não estão se preocupando em defender crianças, ou estão incentivando a fazer isso, ou estão fazendo vista grossa, que era o que ela está falando, na Ilha de Marajó acontece isso. R$5 para uma criança se prostituir, uma criança de 5, 6 anos de idade. Bebês são vendidos ali, e ninguém faz nada. O caso do Ítalo Santos, que é da menina lá que também... Cara, isso aí é corromper as crianças. O cara que deveria estar ensinando está usando para quê? Para arrecadar dinheiro. O carro aí a gente fala sobre maus tratos, Henri Borel, que a gente lembra que foi torturado pelo vereador lá, o Jairim, e morreu. A gente lembra do caso da Nardoni. Quando eu fiz o curso de Ciências Forenses e Criminalística, um dos casos que a gente avaliou foi o caso da Isabela Nardoni, da criancinha que foi assassinada pelos pais. Eu não lembro de um que não tenha chorado ali dentro da sala, vendo como foi um modus operandi frio e cruel do casal Nardoni em relação à criança. Uma criança de 6 anos de idade, indefesa. O caso do Bernardo Boldrini e o caso do Miguel Otávio. E eu me lembro também, por isso que aqui dentro de São Gonçalo, eu dou um conselho errado para os meus filhos, mas para a própria segurança deles. Dentro de São Gonçalo ninguém usa cinto de segurança. Porque eu me lembro de uma reportagem que aconteceu aí, sei lá, não me lembro quando foi, de uma criança que a mãe saiu do carro,
e ela foi arrastada pelo cinto de segurança? João Hélio, o caso do João Hélio. Eu falei, não, dentro de São Gonçalo não. Na pista tudo bem, vocês botam cinto, mas dentro de São Gonçalo... Falei, assalto, vem todo mundo para frente, vai sair todo mundo junto comigo. É isso. Então, assim... tem aqui uma reportagem da ONU dizendo que 300 milhões de crianças sofrem exploração sexual no mundo. E agora, atualmente, abuso infantil de forma digital, online. Tá, então, o exercício da semana, assistam o filme O Som da Liberdade. Conselhos e orientações, deixa eu ver que horas tem. Eita, falta 20 minutos. Conselhos e orientações. Eu vim para salvar aqueles que se haviam perdido. Desculpa, isso em uma outra época, saindo ali daquele ambiente, depois que ele orientou, então ele vai fazer outras orientações. Eu vim para salvar aquele que se havia perdido. Porque o pai mesmo, ele não quer que ninguém se perca, mas existe uma coisa chamada poder de decisão. O ser humano, ele recebe lá no Éden, quando ele é criado, o poder de decisão. O poder de amar a Deus ou de não amar a Deus. O poder de obedecer ou desobedecer. O ser humano é o único que tem. O animal age por impulso. Ele não tem esse discernimento. Então, o pai não quer que ninguém se perca. Você quer se perder, meu irmão? Com as próprias pernas. É você que decide. Agora, eram 100 ovelhas presas no aprisco. Uma dessas ovelhas se perdeu e foi para um lugar. As 99 ele deixou num lugar seguro, porque elas estavam seguras. Elas já tinham sido alimentadas, elas não estavam passando frio, elas estavam juntas. Agora, uma se perdeu. O que o pastor fez? Foi lá e buscou essa uma que havia se desgarrado. Aí diz o louvor, encontrou gemendo, tremendo de frio. E Yeshua diz o seguinte, o pastor encontra essa ovelha e ele fica muito mais feliz do que as 99, porque o pai não quer que nenhuma ovelha se perca. Então, assim, há festa no céu quando um pecador se arrepende. Então, Yeshua vai ficar muito mais feliz por alguém que se arrepende, por alguém que volta para o aprisco, do que pelas 99. As 99 estão bem, meu irmão. Estão sendo alimentados, estão sendo salvos. E aí nós lembramos do filho pródigo. O que é filho pródigo? Yeshua conta uma história dizendo que havia um senhor que tinha uma fazenda, tinha um filho mais novo, um filho mais velho. O filho mais novo disse o seguinte, meu pai, me dá herança, porque eu quero investir. Só que, pensa o seguinte, o pai era vivo. Quando você dá herança, é quando o camarada morre. O pai morreu, a herança vai. Pedir herança para um pai vivo? Estranho. Um judeu, ok, ele vai. O pai dá o dinheiro para ele lá, ele vai e gasta com prostituição, com drogas, enfim, qualquer coisa dessa. E depois ele se vê numa situação miserável, a ponto de querer comer a comida dos porcos. Olha só, judeu não suporta porco, não come porco, ainda mais comer a comida dos porcos. Não, o cara desceu bem fundo. Só que ele lembrou, poxa, se eu for até o meu pai, eu posso trabalhar como se fosse um jornaleiro, aquele que recebe por jornada. Eu posso receber como se fosse um dos empregados. Então ele vai todo maltrapilho, descalço, e chega na propriedade do pai, mas ele não vê o pai, mas o pai de longe já estava vendo ele. O pai de longe desce correndo, e antes dele falar o discurso que ele havia ensaiado, meu pai, eu pequei contra o Senhor, contra o céu, não sou digno de ser chamado teu filho. Então me contrata como um jornaleiro, como um colaborador, como um funcionário. Antes dele falar isso, o pai sai correndo, foi o pai que viu ele, agarra ele, dá um beijo no pescoço e fala, meu filho, como eu esperei pela tua volta. E antes dele abrir a boca para falar alguma coisa, o pai já chama o empregado e fala o seguinte, traz as sandálias, bota nos pés, ou seja, ele devolve a autoridade, porque sandália é autoridade. Por que Duque de Caxias ganhou a guerra? Porque os soldados foram para a batalha descalço, né? Não, bota nos caras, bota chinelo neles aí, tá maluco? Vai para a guerra descalço? Não, devolve a dignidade, a autoridade, é sandália. Então, bota a sandália nos pés, e ele continua sendo filho, bota um anel no dedo, botou um anel no dedo. Aí sim, depois que eles entraram, o discurso ensaiado, ele fala, o irmão mais velho não gosta. Enfim, só para a gente entender que o pai ficou muito mais feliz com aquele que voltou, e pródigo significa o filho gastador, aquele que gastou a sua vida, que gastou aquilo que Deus havia dado, aquilo que Deus havia permitido que ele tivesse durante um tempo, ele gastou tudo, ele já estava na miséria, no fundo do poço, a ponto de estar ali se equiparando abaixo de um animal, vivendo como se fosse um animal, mas Deus recebe ele a si mesmo, o pai recebe ele a si mesmo, porque ele é o filho gastador, o pródigo, e agora ele volta para casa, e tem festa, então o pai mata um bezerro cevado e coisa e tal, e tem uma festa, mas o irmão fica com ciúme. Aí o pai chega no
no ombro do filho mais velho e fala: meu filho, tudo que eu tenho é seu, você sabe disso. Agora a gente deve se alegrar porque o meu filho mais novo, que havia morrido, ressuscitou, que foi embora, ele voltou, ele retornou. Ele estava morto, mas agora ele está vivo. Isso é motivo de alegria. É nesse sentido que ele diz, olha só, o Pai, Deus, o Todo-Poderoso, ele fica muito mais feliz com aquele pecador que se arrepende e volta do que com os 99 que acham que é justo. Eles também, né? E o Salmo 23. Quem é o meu pastor? Quem é o seu pastor? A gente não defende nenhuma bandeira, nenhuma denominação, porque pastor agora virou um título de autoridade, quando na realidade pastor é aquele que apacenta, não aquele que só tosqueia. O Senhor é o meu pastor. O termo original é nada me faltará, não. O Senhor é o meu pastor, Ele não me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos, não em palha seca. Ele guia-me mansamente a águas tranquilas. Não são águas agitadas, porque a ovelha, se vê água agitada, água de cachoeira, ela vai embora. Então, pastos verdejantes, águas tranquilas por amor do nome dele. Se eu tenho amor ao nome dele, ele vai me guiar dessa forma. Porque ele é meu pastor e ele não me faltará. Então, estava aqui, está bem pequenininho aqui. Eu achava exagero Jesus deixar 99 ovelhas e sozinho buscar uma que se perdeu. Até que a ovelha a ovelha que foi perdida era eu. Aí legal, valor. Né? É isso. Até você se achar numa situação. Perdoar como nós perdoamos. Yeshua orienta o seguinte: se algum irmão pecar contra você, se ele pecar contra você, é você que deve ir lá e pedir perdão. Pô, mas o cara pecou contra mim, eu que tenho que ir lá pedir. Você que vai lá e pede perdão para você ganhar um bônus com o teu irmão. Então, o cara fez uma cagada com você. Pô, meu irmão, cara, desculpa aí, eu acho que eu te induzi a fazer uma cagada, eu acho que eu não entendi certo o que você pediu, enfim. Então você chega, você que se aproxima daquele que te feriu. Agora, o termo que eu coloquei aqui, pode ser que para ganhar o teu irmão, para você pedir perdão a ele, porque pode ser que ele se perca, o seu irmão se perca, porque você não pediu perdão a ele. Então, assim, para evitar que o seu irmão se perca, seja um filho pródigo, um filho fora da casa de Deus, é melhor você ir lá e pedir perdão, já que você tem consciência, mesmo que você não tenha errado. Então, se ele não quiser te ouvir, vai lá e leva uma ou duas testemunhas. Se mesmo assim ele se recusar, você conta a um grupo maior de pessoas, a congregação, porque o cara vai chegar lá do lado, pô, meu irmão, pô, faz isso não, cara, o cara tá querendo conversar contigo, você tá se isolando, tá deixando ele pra lá, pô, o cara só quer te pedir desculpa. Beleza. Agora, se mesmo assim ele não quiser ouvir outras pessoas que queiram agregar, precisa tratar ele como desagregado. Ou seja, não tem mais jeito para ele. Se por esses três motivos ele não quis receber o perdão, irmão, deixa ele como desagregado, uma hora ele vai se ferrar. Yeshua diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, em nome de Yeshua, eu estou ali, eu estou presente. Onde estiverem 2 ou 3 ali, eu estou juntão, meu irmão. Estamos juntão. E o que vocês ligarem aqui na terra, será ligado no céu. Por isso eu quero ligar a cada um de vocês aqui, a você que nos assiste, que você vai ser próspero na sua casa, na sua vida, nos seus planos, sonhos, metas, na sua família, que você seja muito próspero. Tá? Então a gente está ligando aqui e vai ser ligado lá no céu. Ok? E prosperidade não tem a ver só com dinheiro, tá? Tem a ver com paz, saúde e segurança. Segurança nos dias atuais é artigo de luxo. Paz também, deitar a cabeça no travesseiro e conseguir dormir, meu irmão, sem diazepam, é luxo. Paz, saúde e segurança. E saúde, meu irmão, tem muita gente que é muito rico, mas é miserável. Paga um bom plano de saúde, mas está entrevado, entre a vida e a morte. Né? Então é isso, isso é prosperidade. Um milagre trabalhoso. E a gente está quase terminando. Yeshua está em casa, depois daquela discussão toda, e Pedro está próximo à casa de Yeshua, quando de repente chegam 2 cobradores. E esses cobradores, aliás, 2 cobradores não, quando chegam cobradores. Eu falei 2 porque esses cobradores eram conhecidos como cobradores das 2 dracmas. Tá? Por isso, cobradores das 2 dracmas chegaram ali e perguntaram, afirmando para Pedro: por acaso o seu mestre ele não paga imposto, não? Aí Pedro, mesmo sem saber, falou: não, meu mestre paga imposto sim. E Pedro não gostava de cobrador de impostos. Não gostava de jeito nenhum. E daqui a pouco a gente responde por quê. Aí, Pedro mal entra na casa de Yeshua. Entrou na casa de Yeshua. Ele não precisou nem abrir a boca. Yeshua olha para ele e fala assim: Pedro, o que você acha? Deixa eu te perguntar uma coisa. O que você acha dos reis cobrarem impostos? Os reis, eles cobram impostos daqueles que são filhos ou daqueles que são estrangeiros? Dos outros. Aí Pedro: cobra daqueles que são estrangeiros, dos outros, né? Dos filhos não deveria cobrar, mas foi o seguinte:
para não escandalizar, eu sei o que está acontecendo. Pô, você não é assim? Você chegou aqui com a cara toda, né? Tá toda distorcida. Então, assim, Yeshua já conhecia o jeito dele. Então, para não escandalizar, eu vou te dar uma missão. Uma missão simples, facinho. Chupetinha no mel, mamão com açúcar. Você vai fazer o seguinte, você acabou de vir da rua para falar comigo, eu não te dei nem a chance de falar. Você vai voltar para a rua. Voltando para a rua, você vai passar em casa. Passando em casa, você vai pegar o anzol. Pegando o anzol, você traz também a isca. Quando pegar a isca, você vai lá no Mar da Galileia e lança o anzol. Aí sim, facinho. O primeiro peixe que você pegar, você vai abrir a boca desse peixe e você vai encontrar a moeda. Uma moeda. E essa moeda vai ser o suficiente para você pagar o seu imposto e o meu imposto. Aí Pedro vai, sai da casa de Yeshua, passa em casa, pega o anzol, pega a isca, vai para o Mar da Galileia, lança a isca, espera o peixe. Quanto tempo ele esperou? Milagre trabalhoso, meu irmão. Pega o peixe, pegou o peixe, peixe vivo, se debatendo, ainda pega ali, abre a boca do peixe para encontrar a moeda. A moeda. Ainda bem que a moeda estava na boca, não estava no estômago, né? Mas enfim, um bom pescador tinha uma peixeira ali para abrir, alguma coisa assim. Então pega uma moeda, e lembra que eu falei que os cobradores de impostos eram das 2 dracmas? Conhecido como cobradores de impostos das 2 dracmas. Ele encontra uma moeda de 4 dracmas. Seria o suficiente para pagar o imposto dele e de Yeshua. Só que é o seguinte, por que Yeshua precisou pagar o imposto? Primeiro vamos falar sobre isso. Por que os outros discípulos, não pagaram o imposto? Por 2 motivos. Primeira hipótese, os discípulos não estavam lá, o que eu acho quase que impossível. Não está na casa de Yeshua. E o segundo, só pagava imposto aqueles que tinham acima de 20 anos de idade. Então, assim, se Pedro era o mais velho, tinha acima de 20 anos de idade, Yeshua a gente sabe quantos anos ele tinha. 32, 33 anos. Beleza? Agora, os outros possivelmente tinham abaixo de 20 anos. Então, por isso eles não precisaram pagar o imposto. Agora, Yeshua precisava pagar o imposto sim ou não? Não. Por quê? E a gente volta lá no início, nos primórdios. Quando apareceu um gigante filisteu chamado Golias, com mais ou menos 3,80 metros, ninguém queria enfrentar esse gigante. Todo mundo botou a viola no saco e falou, não, tô com medinho, coisa e tal, não dá, vamos esperar alguém. O cara ficou 40 dias massacrando lá. Eu quero que vocês me mandem só um cara para... Daqui a pouco vem quem? Davi. Aí Davi ouve, olha só, o rei está prometendo uma recompensa. Aquele que vencer esse gigante aí vai casar com a filha do rei e a sua família nunca mais vai precisar pagar imposto. Então, Yeshua precisava pagar imposto? Não. Não, porque era da linhagem de Davi. Davi matou o gigante, teve que juntar os prepúcios lá dos filisteus para casar com a mulher, com a filha de Saul, mas ele não precisava pagar imposto. Yeshua não precisava pagar. Então, a família de Davi estava isenta disso. E Yeshua era, da parte de Davi, pelos 2 ramos. O ramo de José, que era da linhagem de Salomão, e o ramo de Maria, que era da linhagem de Natã. Então, ele não precisava pagar o imposto. Perdoar como nós perdoamos. Já estou acabando. Pedro paga um imposto e volta. Só que eu volto a dizer, Pedro não gostava dos cobradores de imposto. E quem era Mateus? Um ex-cobrador de imposto. Para quem viu The Chosen, a gente lembra dessa cena aqui, que é Pedro abraçando Mateus. Mas Pedro paga o imposto, pega ali a moeda de 4 dracmas, tá aqui, ó, tem imposto, meu irmão, vai embora. Some daqui. E era isso mesmo. Aí ele chega lá bufando na casa de Yeshua, todo mundo junto. Fala, Yeshua, deixa eu perguntar uma coisa. Quantas vezes a gente tem que perdoar? 7 vezes, né? Perguntando, já afirmando. Aí Yeshua olha para ele, calma, Pedro, senta aí. Vamos conversar que você está muito esbaforido. Deu trabalho pegar aquele peixe, né? Mais ou menos isso. Senta aí que eu quero te explicar uma coisa. Eu vou dizer para você que você não deve perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. E 70 vezes 7 na Gemátria dá 490, significa o tamim ou o completo. O que é perfeito? A palavra perfeito significa per e feito. Feito por completo. Então, percloreto de sódio, é o cloro perfeito, e por aí vai. É o cloro completo, e por aí vai. Não vou aprofundar agora porque nosso tempo está avançado. Então, 70 vezes 7, 490 tamim, completo ou perfeito. O que significa dizer que quem não perdoa 70 vezes 7 é incompleto e é imperfeito.
Era nesse sentido. Só que a gente lembra lá dos primórdios também que Yeshua fala isso por conta do tempo de Lameque. Da linhagem de Caim surgiu um camarada chamado Lameque. Da linhagem de Sete também surgiu um outro camarada chamado Lameque. Da linhagem de Sete, Lameque gerou Noé, que gerou Sem, Cã e Jafé. Ok. Da linhagem de Caim, tinha um camarada chamado Lameque que era tão violento, que um cara pisou no pé dele e ele matou o cara. Quando Caim matou Abel, Deus falou o seguinte: quando você vai receber uma marca, vai para um outro lugar, e qualquer um que te castigar ou fizer alguma coisa com você, ele vai ser castigado 7 vezes. Só que esse cara que era Lameque, descendente de Caim, falou o seguinte: a Caim, qualquer um que fizesse alguma coisa 7 vezes, mas qualquer um que fizer comigo, ou com a minha família, ou com alguém, vai ser maltratado ou castigado 70 vezes 7. Daí esse termo 70 vezes 7 usado de uma outra forma. Tá? Só para a gente relembrar. E Yeshua conta uma parábola de 2 camaradas diante de um rei. Um camarada que devia muito a um rei, chegou diante do rei e falou: Senhor, por favor, tenha misericórdia, eu não tenho como pagar, essa dívida é muito alta. E o rei vai lá e perdoa. Só que esse mesmo cara que foi perdoado pelo rei, o que ele fez? Saiu e cobrou um camarada que devia menos do que ele. Chegou e falou: me paga logo, desgraçado, se você não me pagar eu vou te matar, eu vou te prender, eu vou fazer um monte de coisa. Só que o servo do rei viu e falou assim: ó, aquele camarada que o senhor perdoou, estava lá extorquindo o camarada que devia menos do que ele. O rei manda chamar ele. Mandou chamar e falou: pô, cara, você tá de brincadeira, né? Eu te perdoo uma dívida que você seria incapaz de perdoar, de pagar. Uma dívida que você seria incapaz de pagar. E agora você faz isso com um cara que é menor? Não, calma aí. Lê para mim em Mateus 18, 34 e 35. Quem não perdoar o servo que era mau, colhe os frutos do seu egoísmo. O servo que era mau, colhe os frutos do seu egoísmo. Mateus 18, o quê? Mateus 18, 34 e 35. E sentindo-se insultado, o rei entregou aquele servo impiedoso aos carrascos, até que lhes pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celestial vos fará, a cada um, se de todo o coração não perdoaste cada um a seu irmão. Então, existe uma sentença, uma máxima que diz o seguinte, que aqueles que fizeram tudo certinho, mas não perdoaram, eles vão ser condenados durante um tempo, vão pagar isso e depois eles vão para o seio de Abraão. Mas vai ter que pagar. Pois é, de alguma forma, porque Deus vai fazer da mesma forma, né? Então, isso é reciprocidade. Voltando, aliás, adiantando, Yeshua manda 70, depois disso aí, né, reunido, 70 de 2 em 2, fazer as mesmas coisas que eles fizeram. A gente falou sobre autoridade delegada. Lembrando que Moisés tinha 70 espíritos que foram retirados e foram distribuídos. Da mesma forma, Yeshua pega parte da sua porção, da sua autoridade, e delega para 70 pessoas que foram de 2 em 2. Tá? Deu as mesmas recomendações, Yeshua ficou ali sozinho, fazendo o que ele mais gostava, que era ensinar. Então o mestre da lei chega para ele e fala o seguinte: Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Aí Yeshua, um bom judeu, ele sempre responde uma pergunta com uma outra pergunta. Tudo bem, você quer herdar a vida eterna? O que diz os mandamentos? Aí o mestre da lei diz o seguinte: amar a Deus, a ti mesmo e ao próximo. Ele respondeu bem. Então, deixa eu falar, tudo bem, faz isso para você ter a vida eterna. Aí, o mestre da lei, não contente, ele pergunta: Senhor, mas amar o meu próximo como a mim mesmo? Quem é o meu próximo? Aí Yeshua faz uma das coisas que ele mais gostava de fazer, que era contar histórias. Senta aí que eu vou contar uma história para você, um remes, né, uma história, fazer uma alusão. Aconteceu que um judeu ia de Jerusalém para Jericó, uma distância pequena, Jerusalém para Jericó. Esse homem ele foi assaltado no meio do caminho, deixaram ele quase perto da morte, quase que ele morre. Ele ia morrer. E ele ia morrer por quê? Não porque ele foi assaltado, mas ele ia morrer porque passou um sacerdote por ele e não fez nada. Tempo de ação. Passou um levita por ele e também não fez absolutamente nada. E o sacerdote e o levita eram judeus. Não fez absolutamente nada. Mas veio um camarada, um improvável. Ninguém dava nada por ele. O judeu mesmo não gostaria de receber a ajuda dele. Mas um cara improvável, rejeitado, mas um cara de bom coração. O que ele fez? Ele parou para ajudar esse camarada que sofreu um assalto. Ele pegou do seu azeite, cuidou das feridas ali mais imediatas,
pegou ele, colocou sobre o cavalo, forneceu transporte e depois custeia os cuidados dessa pessoa numa hospedaria e ainda fala o seguinte: eu vou te deixar essa grana aqui para você cuidar dele e se precisar pagar mais, na volta, quando eu voltar, eu pago o restante. Quem era esse camarada rejeitado? Um bom samaritano. Da mesma forma que Yeshua falou sobre o bom samaritano, existiam também samaritanos que não eram tão bons, tá? Só para a gente colocar. Mas fato é, o improvável, o próximo daquele homem judeu, era uma pessoa que ele rejeitava. Olha o antagonismo nisso aí. Então Yeshua conseguiu juntar os dois e pergunta para ele, então quem é o próximo? Quem era o próximo? Então ele foi obrigado a responder que o próximo seria o bom samaritano. Só que acontece uma coisa muito parecida. Porque posteriormente, depois de Yeshua falar com esse mestre da lei, aparece um jovem rico, perguntando a mesma coisa. Senhor, o que é necessário para que eu tenha a vida eterna? Há quem diga que esse jovem era discípulo desse mestre da lei, para ver se Yeshua ia se contradizer nas respostas, ou se ia contar a mesma história, se ele não seria criativo para dar uma outra resposta. Isso aí é um entendimento. Então, o jovem rico chegou, Senhor, o que é necessário para que eu tenha a vida eterna? Na realidade, ele nem chama de Senhor, ele fala, bom mestre, o que eu faço para ter a vida eterna? E Yeshua olha para ele e fala o seguinte, bom, o que me chama de bom? Se bom é Deus, apenas Deus. E ele pergunta a mesma coisa que perguntou para o mestre da lei. O que está escrito no livro de Moisés, na lei? A mesma pergunta. E o jovem diz o seguinte, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele fala também que ele não assassinarás. Ele fala um enredo mais completo, né? Não assassinarás, honrarás seu pai e sua mãe, não furtarás. Ele fala os 10 mandamentos inteiros. Aí Yeshua, isso bem, muito bem, então faça isso e você vai ter a vida eterna. Então, esse jovem fala o seguinte, desde pequeno eu faço isso, que demonstra que era cultural o que eles faziam, ensinar no caminho, diferente de um galalau grande igual a mim, querer fazer o que o judeu faz. Não tem como. A cultura é muito diferente. Então eu sigo as leis noéticas, não aqueles 10 mandamentos ali, inclusive a guarda do sábado, porque uma questão cultural. E Yeshua fala o seguinte, muito bem, você faz muito bem, só que eu quero que você me siga. Já que você faz isso tudo, significa dizer que Yeshua fazia, seus discípulos faziam. Eu quero que você me siga. Só que para você me seguir, você precisa se livrar do excesso. Lembra que o vento do Espírito não usa ninguém que esteja preso a nada? Então você precisa se livrar do excesso. Então vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres. E você pode me seguir, beleza? Tá firmado? Tamo junto? Aí ele baixa a cabeça, fica triste e vai embora, porque ele tinha muitas propriedades e muitos bens. O que comprova que possivelmente esse jovem rico era aluno desse sacerdote. Porque eles entravam como alunos se fossem financiados por alguém, né? E possivelmente os pais. Então vamos lá. Então Yeshua falou sobre isso. Duas narrativas que a gente precisa falar. Por 2 vezes consecutivas, Yeshua fala sobre isso. Ele disse uma coisa muito interessante. É muito mais fácil um rico, aliás, é muito mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso aí tem 2 mentalidades, 2 possibilidades de interpretar. A agulha propriamente dito, pegar um camelo gigante e passar pelo fundo da agulha, ou uma bifurcação pequena, onde o camelo precisaria passar ajoelhado e sem bagagem. Ou seja, uma bifurcação pequena, capaz de passar um homem médio, porque o camelo é grande, é gigante, ele teria que passar de joelho, e o camelo é o único animal que ele consegue ver na tempestade de areia e caminha de joelhos. Por isso que ele era um bom tanque de guerra nas guerras ali, ele conseguia ver. Então, é muito mais fácil um camelo passar por um fundo de uma bifurcação pequena, sem bagagem, do que um rico entrar no reino do céu. Aí os discípulos disseram, então é impossível, ninguém vai para o reino de Deus. Aí Yeshua diz, sim, de fato, para o ser humano, para o homem, é impossível, mas para Deus nada é impossível. Ou seja, todas as vezes que você se inclina a fazer a vontade de Deus e recebe o Espírito de Deus, a tendência é que você consiga ir para o reino de Deus com muita facilidade, mais fácil do que o rico. Agora, um rico que é apegado às suas coisas, qual a diferença? Eu sempre ensino para os meus filhos. Muito mais importantes são as pessoas do que as coisas. Tem muita gente tornando importante ou importando, trazendo para dentro de si, porque importar é isso. O que é importante? Importar é pegar aquilo que é do lado de fora, que você considera como primazia essencial e não necessário, e trazer para dentro.
Então, o importante para algumas pessoas que são fúteis, que não têm o Espírito de Deus, são as coisas. Então, se isso é mais importante, se as coisas são mais importantes do que as pessoas, cara, você vai queimar junto com essas coisas. Né? É assim que vai acontecer. Então, tem duas máximas que eu falo. Yeshua diz o seguinte: para Deus todas as coisas são possíveis. E tem aquilo. A salvação é de graça. Mas tem vezes que Deus te convida de uma forma mais amorosa ou de uma forma mais punk. Então, ou você vem no amor, ou você vem na dor. Né? Ou você vem na rede, que é muito mais legal, ou você vem no anzol. No anzol dói mais, né? Então é isso. Mas de alguma forma, se Deus tiver um plano na tua vida, ele vai te alcançar, cara. Então, fica esperto. Deixa eu ver aqui que horas tem. Ih, me dá mais 5 minutos pra gente terminar, por favor. Tá bom? Já tô acabando já. Aí Pedro disse o seguinte: Senhor, olha só, tudo bem, ele era rico, mas a gente deixou tudo para te seguir. E Yeshua falou o seguinte: fica tranquilo, Pedrão, fica tranquilo, porque vocês vão receber muito mais ainda nessa vida. Vocês vão receber mais nessa vida, mesmo com as perseguições. E outra coisa, vai vir um mundo vindouro. No mundo vindouro, eu vou me assentar no meu trono, mas vocês, cada um de vocês, agora é para todo mundo ficar feliz. Olha para mim. Cada um de vocês vai ter um trono e vocês vão julgar Israel. Tá? Então isso está descrito lá em Mateus 19, 28. 12 tronos, 12 discípulos, 12 portas, 12 frutos para julgar a Israel no mundo vindouro. Passando um tempo na sinagoga, depois de um tempo os discípulos voltam. Yeshua faz um discurso para a multidão e para os discípulos. E diz o seguinte: alguns me servem por interesse, outros me seguem porque querem comer e coisa e tal. A comida vai estragar, meu irmão. A comida vai estragar. Vocês precisam se esforçar para ter a vida eterna. A vida eterna não é de graça. Não é sem esforço. Vocês precisam se esforçar e precisam cumprir as minhas palavras. Aquilo que eu ensinei no Sermão do Monte. Vocês precisam cumprir isso. Eu vou dar a minha vida por vocês. Porque o selo da aprovação estava diante de Yeshua. Então vocês precisam crer em mim. E ele se apresenta como o pão do céu. Quando ele se apresenta como o pão do céu, dizendo que aquele que não comer da minha carne e não beber no meu sangue, isso foi muito duro. É como se soasse como um canibalismo para aquelas pessoas. Como é que ele diz que a gente tem que comer a carne dele, beber do sangue? Esse cara tá maluco? O que ele tá falando? Então isso gerou muita revolta. Foi um discurso muito duro. Então, adiantando, então lê para mim aí João 6, 60 e 61, depois de Yeshua fazer esse discurso que era muito duro. E eu estou adiantando aqui justamente para a gente terminar no horário. Tá? Se bem que é o último slide. Então o selo da aprovação estava sobre Yeshua, dizendo que eles precisavam crer em Yeshua, não pelos milagres, mas justamente porque ele ensinava aquilo que foi dito pelos antepassados. E se apresenta como o pão. Aquele que tem fome, vem a mim e come. Mas aquele que tem sede, precisa crer em Yeshua. Tá, lê para mim aí. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse: isto escandaliza. Pois é. Aí Yeshua fala o seguinte: aqueles que vierem até a mim, eu não vou rejeitar. Mas o poder de decisão é de vocês. Eu não vou rejeitar ninguém. Se vocês vierem a mim, vocês vão ter vida eterna. E eu os ressuscitarei no último dia. É uma promessa, João 6,40. Então, consequência do discurso, todo mundo vai embora. E Yeshua pergunta o seguinte: vocês querem ir também? Pode ir embora, vai. Vai com eles também. Vocês estão comigo por interesse? Aí Pedro se levanta mais uma vez e diz: Senhor, para onde nós iremos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Então ele se aproxima ali, eles ficam muito juntos. Isso fortalece a amizade ainda mais deles. Aí Yeshua fala uma verdade: tem muitos comigo que não creem. E de alguma forma, alguns foram dados pelo meu Pai. Só que um desses que estão comigo, dos 12, um deles é o diabo. Um deles é o que vai me trair. Cena para os próximos capítulos. Tá? A gente sabe que Yeshua orou por Pedro. Senhor, Yeshua chega para Pedro e fala assim: eu roguei o Pai porque o diabo pediu para cirandar você, para circular você.
mas para que a tua fé não desfalecesse, eu intercedi por você, pedindo ao meu Pai. Então, existe uma máxima dizendo que quem talvez seria o traidor seria Pedro, e não seria Judas de Quiriote. Judas Iscariotes ou Judas de Quiriote. Então, assim, existe uma máxima falando sobre isso. Mas fato é que agora, só faltam 3 aulas para a gente terminar, por isso que eu estou adiantando. Boa parte do livro de João a gente vai ter que suprimir, porque é muito contexto profundo e eu precisaria de um pouco mais de tempo para falar sobre esses contextos. Então a gente vai se apegar ao literal. As 4 partes que João narrou para a gente sobre o primeiro milagre, a mulher samaritana, a cura do cego e por aí vai, a gente já colocou aqui. Então são pontos necessários. E daqui para frente a gente vai falar sobre os últimos dias de Yeshua, e principalmente a última semana, como foi o processo de crucificação, que era um processo de aprimoramento da empalação que acontecia anteriormente, só que no empalamento dos seres humanos, eles morriam mais rápido. Então a crucificação, eles demoravam pelo menos 3 dias para morrer ali, de asfixia. Então, é mais ou menos isso que a gente falou sobre hoje. Acabou, já falei sobre o exercício. Vejam o som da liberdade. Fazendo um enredo aqui. Yeshua cumpriu 3 anos de ministério, 10%, ou o dízimo de tempo dele. Início, meio e fim. Agora ele ouve a voz do Todo-Poderoso dizendo: esse é o meu filho amado. Escutem, prestem atenção, todos vocês. Esse é o meu filho amado. É nele que eu confio. Então, já que da primeira vez ele ouviu a voz e foi tentado ou testado, agora é o desfecho. São as semanas finais que anunciam a morte por aqueles que ele já falou. Eu vou ser entregue para ser julgado pelos líderes dos sacerdotes, Anás e Caifás. A gente vai ver que não deveria acontecer daquela forma. Eles fizeram de forma muito adaptada. Eles vão me sentenciar, mas quem vai me crucificar vai ser os romanos, os gentios. Eles vão ser um mero instrumento de execução. E com isso a gente finaliza. Na semana que vem a gente fala um pouco mais. Bora agradecer por esse tempo aqui. Então fechem os seus olhos, aonde você estiver, agradeça também. Pai, muito obrigado por tua presença, Senhor. É perceptível a tua presença nesse lugar. É perceptível a tua presença em nós, Senhor. A tua palavra é vida. E para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Ah, meu Deus, eu te peço que a tua palavra possa ser semente e que possa germinar, Senhor, que possa frutificar, fazendo com que os meus irmãos, Senhor, sejam agraciados pela tua boa mão, Senhor, para que esses frutos possam perdurar, para que esses frutos, Senhor, possam ser frutos de justiça, a ponto de amar o Senhor sobre todas as coisas, amar as palavras de Yeshua, os sermões, os exemplos, Senhor, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Existem tantas pessoas que não conseguem se amar, não conseguem olhar para si, Senhor, como ser humano, não conseguem, Senhor, reconhecer que o dom da vida foi dado a eles. E muitos estão desprezando, Senhor, na depressão, fazendo qualquer outra coisa que não seja te agradar. Senhor, em relação às nossas crianças, eu te peço também que a tua boa mão, Senhor, possa fazer com que elas sejam protegidas em tempos tão difíceis, Senhor. Que a família do meu irmão e da minha irmã não seja alcançada por essa maldição, pelos dias maus, Senhor. Que a família e a casa dos meus irmãos sejam protegidas pela tua boa mão, Senhor. E nós evocamos a tua presença, Senhor, sobre nós e pedimos que o teu bom Espírito, Senhor, possa nos fazer fluir. Ajuda a gente nas nossas dificuldades. E aquilo que nós não conseguimos comunicar, que teu Espírito, que é santo e bom, possa comunicar aos nossos corações. Nós te agradecemos e nós te pedimos, esteja conosco, dá um bom resto de semana de paz agradável, uma semana próspera e abençoada, com paz, saúde, com segurança principalmente, e que não nos falte a tua presença. Em nome de Yeshua, nosso Rei, em nome de Yeshua, nosso Senhor, nós choramos, pedindo que o Senhor ouça a nossa oração, não porque nós merecemos, mas porque o Senhor é bom. Em nome de Yeshua, nós te agradecemos. Amém. Então, fechou.